Olá pessoal, sou Marcos Roberto, professor de História, e você está na plataforma Venem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, quais foram os motivos que levaram Dom João a fugir de Napoleão Bonaparte. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Então, pessoal, o foco dessa aula é a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e quais foram as transformações que o Dom João trouxe para cá. Então, vamos conhecer. Quando a gente fala desse contexto da vinda da família real portuguesa, quem era a rainha desse período era a Dona Maria I, essa que você está vendo bem aqui, mas ela acabou tendo um distúrbio mental devido ao falecimento do seu primeiro filho. Então, nesse caso, ela é afastada e quem governa Portugal como príncipe regente é o seu outro filho, Dom João VI. E falando sobre Dom João, aqui você tem uma imagem sobre Dom João e a sua esposa, Carlota Joaquina. Então, quando você estuda algum assunto novo de história, é legal a gente ter uma ideia de quem são esses personagens, até para a gente ficar o quê? Familiarizado. Agora, uma coisa que é interessante, você tem que tirar aquela ideia que passaram para você que o Dom João VI é um cara bobo, que o Dom João VI é um cara que só come coxinha, ele guardava asinha de frango no bolso. Então isso é muito visto em novelas, séries, filmes. Então ele é um personagem muito ridicularizado, mas te afirmo que ele foi um grande estrategista. Ok. Então, para você que é bastante detalhista, eu fiz aqui para você uma linha do tempo da história do Brasil. Então, quando a gente fala sobre a vinda do Dom João para cá, para o Brasil, a vinda da família real, é nesse período aqui, pessoal, fica no Brasil colonial, mas começa em 1808. Então, o período do Dom João é chamado de período joanino. Então, justamente para aquele aluno que é bastante detalhista, esse esquema aqui, essa linha do tempo, ela é bastante importante para você. Um dos motivos bastante importantes para você entender a vinda da família real portuguesa para o Brasil é o período, a era napoleônica. O período em que Napoleão Bonaparte tomou conta, dominou a França e começa a expandir os seus domínios para a Europa. E nisso, pessoal, ele vai ter um conflito muito grande com a Inglaterra. Ok? Então, o Napoleão ele vai tentar enfraquecer a Inglaterra. Militarmente, ele não consegue, mas economicamente, ele tenta fazer um bloqueio, que foi chamado bloqueio continental, que ele proibia que os países europeus fizessem comércio com a Inglaterra. Mas aí você pode perguntar, e Portugal? Calma, vamos chegar lá. Aqui nessa imagem, nós temos essa imagem ela tem livro em vestibular que ela fala muito desse conflito entre o Napoleão e a Inglaterra. Então você tem aqui, charge de James Gary, mostrando o primeiro-ministro aqui, britânico, William Pitt, e Napoleão Bonaparte dividindo o globo, Então você tem aqui o globo, sendo dividido entre a Inglaterra e, no caso, a França de Napoleão. Então você está vendo aí um choque de uma grande potência e uma que está em ascensão, que é a França de Napoleão Bonaparte. E o Dom João? Já calma. Então vamos entender essa relação aqui, o que tem a ver o Dom João, o que tem a ver com a França de Napoleão e, no caso, a Inglaterra. Gente, os portugueses, lembrando que o Dom João é o príncipe regente. O Dom João, ok?
VI, ele é o príncipe regente, até porque a mãe dele está afastada do poder. Então, Portugal já tinha comércio com a Inglaterra muito antes, não é, de Napoleão Bonaparte. Nós temos aqui um comércio bastante antigo, que é o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que no caso a Inglaterra vendia os seus tecidos e Portugal vendia os seus vinhos. Ele comprava esses tecidos da Inglaterra, principalmente com ouro do Brasil. Então você percebe que já tem uma relação comercial. O que vai acontecer? No caso, Napoleão vai fazer pressão em cima do Dom João. Caso ele não aceite o bloqueio contra a Inglaterra, ele iria invadir Portugal. Mas o que aconteceu? O que o Dom João fez? Você pode estar se perguntando o que ele fez. Aham! O Dom João, pessoal, acabou fugindo com toda a família portuguesa e a corte. Eles fugiram em 1807, em novembro. Ok? E vão chegar aqui no Brasil em janeiro de 1808. Então, no caso, Napoleão jamais imaginou que o Dom João iria fazer isso, até porque, lembra daquelas histórias que eu te falei que as pessoas achavam que o Dom João, não é, ele era um cara medroso, mas eu te falei que ele era o quê? Estrategista. Uma curiosidade aí dessa viagem, pessoal, que foi uma viagem totalmente desastrosa, porque quem auxiliou eles, no caso, foi a Inglaterra que vai escoltar a família real e a corte para o Brasil, então eles tiveram bastante problemas. Água e alimentos foram racionados, pouca higiene, não havia dormitórios e camas para todos, um surto de piolhos, olha só, que forçou as mulheres a rasparem seus cabelos, inclusive a princesa Carlota Joaquina. Ela já não gostava do Brasil, imagina ela chegar nessa situação. Por isso que várias mulheres, não da corte, quando chegaram aqui, estavam carecas. Elas estavam usando um turbante. As pessoas achavam que isso era moda, né, da Europa. Então, aqui nessas imagens, você tem nessa primeira aqui, tá, a Marinha Britânica, aqui, ó, aguarda em Lisboa a decisão da família real. E lembrando que a família real, né, junto com a corte, eles vão chegar aqui, ó, tá, em Salvador. Isso aqui vai ser em 1808, no caso vai ser em janeiro, ok? E depois eles vão para o Rio de Janeiro, que vai ser do mesmo ano, 1808, mas em março, até porque o Rio de Janeiro se tornou a capital da colônia. Agora eu quero que você preste bastante atenção nesses itens aqui. Muitos alunos, quando estudam a vinda da família real portuguesa para o Brasil, acham que eles tomaram essa decisão do nada, como se tivesse pensado, vamos para o Brasil. Não, pessoal, ok? Mas antes disso, presta bem atenção. Nesse item 1, bem aqui, você consegue perceber que é o único evento na história em que o príncipe vem morar em sua colônia. Isso não existe na história da Europa. Isso aqui é uma coisa bastante inédita. Outra coisa, nesse item 2 aqui, essa fuga para o Brasil já fazia parte, tá aqui, ó, tá? De um plano, bem aqui, de um plano antigo, aqui, ó, de um plano antigo, tá? Que em caso de alguma crise, de alguma ameaça, a corte ela iria se transferir para a sua colônia. Então, lembrando que eles fugiram realmente, ok? Abandonaram praticamente o povo, o Dom João abandonou o povo, mas isso já fazia parte de um plano, ok? E aqui em torno de 10 mil a 15 mil pessoas, isso aqui varia de cada documento que você acha, tá? Mas o vestibular, muito difícil a gente fazer uma pergunta direta, quantas pessoas vieram para cá, claro que não, tá? E uma outra coisa bastante importante que é esse item aqui. O Rio de Janeiro, pessoal, ele se tornou, olha só, o centro administrativo, de todo o Império
português. Por isso que, em prova de vestibular, eles gostam de fazer perguntas dessa troca. Por exemplo, a colônia, ela acabou virando metrópole. Por quê? Porque todas as decisões de todo o Império Português estavam no Rio de Janeiro. E, no caso, o Portugal, que era metrópole, foi abandonada, como se ela virasse o quê? A colônia. Porque o príncipe agora, todo o centro administrativo estava no Brasil. Então, eu posso dizer que a vinda de Dom João vai acelerar, no caso, acelerou o processo de independência do Brasil. Lembrando, não foi ele que criou a independência. Quem faz a independência foi o Dom Pedro I, filho do Dom João. Mas o que a gente vai ver, essas mudanças que o Dom João vai fazer, que ele fez aqui no Brasil, isso aí vai contribuir para o nosso processo de emancipação. Em falando em mudanças, vamos pegar essa aqui, tá? Que foi a abertura dos portos em 1808, né? Aqui as nações amigas, especialmente a Inglaterra. Então, toma cuidado com essa expressãozinha que quando você vê em prova de vestibular, ok? As nações, não é que era só a Inglaterra, mas era especialmente a Inglaterra, que a Inglaterra ela vai cobrar o favor, não é? Que foi escoltar a família real portuguesa para cá. Então, quando você tem, pessoal, a abertura dos portos, automaticamente você tem o fim do Pacto Colonial, ok? Ou seja, o Pacto Colonial aqui, ele tem desde 1500 aqui. Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, que eles vão, né, chamar depois de Brasil, eles já aplicaram, né, uma das características do mercantilismo, que é o Pacto Colonial. Que, no caso, o Dom João, com a abertura dos portos, fazendo comércio principalmente com a Inglaterra, ele acabou dando uma liberdade econômica. Então, se você está dando uma liberdade econômica, ok? Praticamente é o fim do Pacto Colonial. Aqui nós temos uma charge bastante interessante, não é? Que é História do Brasil para Principiantes. De vez em quando, não é? Você tem muita charge sobre Dom João, né? Aqui você tem a Carlota Joaquina, aqui você tem o Dom João, não é? E aqui você tem uma pergunta, né? E que nações amigas são essas? E aí a Carlota, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Então, tá? Então fique bastante atento sobre a abertura dos portos. Aqui nós temos um documento aqui, que foi da abertura dos portos, as Nações Amigas. Aqui é bastante interessante. Então, você teve um tratado que foi em 1808, foi a abertura dos portos, praticamente aí acabou com o Pacto Colonial, mas 2 anos depois você tem mais um, 1810, que é o Tratado de Aliança e Amizade, pessoal. Então, isso aqui é bastante interessante, porque como você está ampliando esse comércio entre o Brasil e a Inglaterra, você lembra aí que os ingleses, eles são protestantes. E aqui no Brasil, que é dominado pelos portugueses, né, você tem o catolicismo. Então, com esse tratado, eles não querem que haja perseguição em cima dos ingleses aqui, protestantes, que também, proibição da Inquisição. Uma outra coisa bastante interessante desse tratado é que as leis portuguesas não seriam utilizadas, aplicadas nos ingleses aqui no Brasil. Então, se algum inglês cometesse algum crime, alguma coisa errada, ele seria julgado pelas leis britânicas. Uma outra coisa, a Inglaterra ela vai exigindo aos poucos o quê? Não é? O fim do tráfico negreiro.
E continuando a falar desse novo tratado, né, tem o Tratado de Comércio e Navegação, aqui em 1810. Então, aqui você tem um tratado que ele vai amplificar, ele vai estreitar mais ainda essa relação entre Portugal e, no caso, a Inglaterra, entendeu? Quer dizer, uma aliança entre essas monarquias, mas voltado principalmente para o Brasil, ok? Então você tem aqui, pessoal, olha só, as taxas alfandegárias aos produtos ingleses. Os produtos ingleses eles chegavam aqui com preços reduzidos. Então, os produtos de outros lugares ou de comerciantes portugueses eles estavam entrando em uma competição desleal com os produtos britânicos, mas devido a esse tratado aqui, ó, de comércio e navegação que facilitava a venda desses produtos aqui, e outro que, no caso, os portugueses deram aqui, ó, Porto Livre de Santa Catarina para os ingleses. E aqui nós temos uma charge bem rápida também, não é? De novo, daquele livrinho, né? História do Brasil para principiante, que você tem aqui, ó, a corte no Brasil. Aí, quem morreu? Ninguém, são caixões importados da Inglaterra, sem defuntos, é claro. O que ele quer dizer com isso? Olha aí, o Tratado de Comércio de 1810 sepultou todas as possibilidades de desenvolvimento da indústria brasileira devido aos privilégios fiscais concedidos, não é, aos produtos ingleses, mas lembrando que aos poucos o Brasil também, principalmente lá no segundo reinado, ele vai estimular aí, no caso, a indústria. Uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês aqui, que aconteceu realmente, foi a cerimônia do beijamão, né? As pessoas que queriam conhecer o Dom João, né? Então aqui o Dom João ele era bem visto, ele era bem tratado. Então você tem aqui o Dom João, né? Aqui você tem alguém beijando a mão dele, esta fila aqui enorme, olha a cara da Carlota Joaquina aí. Então, isso é bastante interessante. E tem algo também legal de relembrar, né? Mas para o período era complicado, que um representante da corte deveria escolher as melhores casas que seriam ocupadas pela coroa portuguesa, ok? Então, as melhores casas do Rio ganhavam o símbolo PR, que era príncipe regente. Ou seja, você teria que sair da sua casa para, né, dar moradia à corte e à família real, ok? E aí o Brasil depois começou a falar que não era príncipe regente, se impunha-se na rua, né, prédio roubado, né, coisa já de Brasil. Bom, aqui nós temos uma parte bastante importante, que são mais transformações que o Dom João fez. Agora, toma cuidado que eu coloquei assim, transformações no Brasil. As provas de vestibular, elas gostam de colocar essa generalização, mas principalmente essas transformações, pessoal, foram algumas na Bahia e o foco vai ser principalmente no Rio de Janeiro, aonde eles vão estar. Até porque o Dom João ele não quer ir embora. Para ele estava bom ficar aqui de boa, eu vou ficar aqui no Brasil. Então você tem a criação do Banco do Brasil, a imprensa régia, a criação do Museu Nacional, a criação da Biblioteca Real, que ele vai trazer várias obras para cá, né? Criação da Escola Real de Arte, Teatro Real de São João, Observatório Astronômico, Jardim Botânico, que também, ao mesmo tempo que era para ter o passeio da corte, das mulheres da corte, né, dos homens, da família em geral da corte, mas ele também foi um centro de estudo para a fauna e a flora do Brasil, ok? Um centro de pesquisa, ok? Aqui, criação de cursos, isso aqui que é bastante interessante, que é a missão artística francesa. Vamos falar agora sobre isso. Este ponto da vinda da família real portuguesa, né, ela é bastante interessante, porque você vai ter as missões artísticas aqui, principalmente francesa. Tá? Por que é interessante falar isso? Porque quando o Napoleão foi preso, praticamente perdeu a guerra, ele é derrotado, as relações entre França e Portugal voltam. E aí você tem uma comissão artística que era para retratar o cotidiano da família real aqui no Brasil. Então você tem aqui, não é, o líder da missão,
o Aquim Le Breton, né? Mas aquele que vai se destacar e muito, pessoal, vai ser o Jean-Baptiste Debré. Tem o Rugendas também, mas o Debré, ele passa para a história como se ele fosse um pintor o quê? Histórico. Então toma cuidado que a gente vai analisar alguns quadros dele aqui. Por exemplo, aqui, você pega essa pintura, aqui ó, Debré, não é? Caçador de escravos. Então, através do quadro Debré, eu tenho uma ideia como era a natureza do Brasil, eu tenho uma ideia como os indígenas estavam vestidos, como o colono também estava vestido, o tipo de moradia. Então, isso é bastante interessante, cuidado. Vamos ver mais uma aqui. Aqui, pessoal, olha lá, de novo, Jean-Baptiste Debré. Então, você tem que tomar cuidado com essas fontes, essas informações que quando cai alguma imagem para te ajudar, sempre elas te ajudam no vestibular e na sua prova do Enem. Então, você tem que Debré, opa, 1834. Então, você tem que Vendedores de Flores à Porta de uma Igreja, Viagem Pitoresca, História ao Brasil. Então, eu consigo perceber o tipo de vestimenta que o escravo está tendo, consigo perceber, não é, que aqui pertence a alguma mulher, com certeza, da elite, eu consigo perceber pelas roupas, ok? Que isso aí é uma mudança da família real quando vem para cá, para o Brasil. Você consegue perceber as suas escravas aqui, não é? Consegue perceber o escravo aqui descalço. Então, o Debré ele vai analisando esses pontos. Vamos mais uma lá. Aqui, Jean-Baptiste Debré, bem aqui, ó, funcionário do reino e seus familiares, aqui, ó. Então, aqui, então ele está aqui mostrando o funcionário, os seus familiares, aqui você tem os seus escravos. Vem mais uma. Isso aqui é bastante, isso aqui já caiu em prova, essa imagem aqui, bastante interessante, tá? Aqui, Debré, ok, ferro de colarinho, castigo para os escravos fugitivos. Então, isso que você está vendo bem aqui, no pescoço deles, não é? Então, já mostrava que ele era um escravo que tinha fugido e foi capturado. Então, uma maneira de humilhar ele. Então, outra coisa, esse escravo aqui que você vê, pessoal, no meio urbano, esse tipo de escravo aqui, ele é chamado escravo de ganho, porque ele poderia ganhar alguma coisa do que ele está vendendo aí, né? Ele fazia algum acordo com seu senhor. Então eu consigo ver, não é, o tipo de produtos que estão sendo vendidos, consigo perceber, consigo olhar, né, a condição deles descalço aí até para dificultar também, não é, a fuga deles. Então o Debré ele se torna esse pintor histórico. Vamos falar aqui sobre o Congresso de Viena. Vamos te relembrar aqui que isso vai ser importante para uma transformação que o Dom João vai acabar fazendo lá no Brasil. Então, esse Congresso de Viena, pessoal, depois do furacão de Napoleão Bonaparte, eles vão reorganizar, no caso, a Europa. Né? Quer dizer, voltar às casas reinantes. Então, alguns países vão ser convidados para isso. E, no caso, você vai ter aqui, olha só essa coisa interessante, né? Portugal vai ser convidada, Espanha vai ser convidada, né? Aqui, o Tratado de Chaumont estabelecia que todos os governantes deveriam enviar representantes para o encontro internacional que seria realizado em Viena. Então, se a gente prestar atenção, cadê o Dom João? O Dom João ele não está em Portugal, o Dom João está no Brasil. Então, isso vai forçar que o Dom João tome uma nova decisão, uma nova transformação. Então, pessoal, preste bastante atenção no que o Dom João vai fazer. Tá? Em 1815, o Brasil deixava de ser uma colônia e passava a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves. Então você consegue perceber as transformações aí, como o Brasil, como tudo isso vai levar a um processo de independência lá na frente. Então praticamente ele deixou de ser uma colônia, ok?
Então passou a ser Reino Unido, olha só, para ele poder enviar algum representante lá para o Congresso de Viena. E, pessoal, quando chega em 1816, nós tivemos aqui a morte de Dona Maria I. E qual a consequência disso? É que o seu filho, o Dom João, ele passa a se tornar rei, olha aí, rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então agora o Dom João, após a morte da mãe dele, deixa de ser príncipe regente e se torna rei. Agora isso vai ser muito ruim, vai deixar os portugueses que foram abandonados em Portugal muito insatisfeitos, porque o Dom João ele não é rei do Brasil, ele é rei de Portugal. E isso vai ter uma consequência muito complicada lá na frente, tá? Que eu vou chegar lá e a gente vai explicar. Um fato bastante interessante, e como cai no vestibular, tá? O Dom João, ele enfrenta algumas resistências. E uma delas vai ser a Revolução Pernambucana de 1817. Então, presta atenção que ela é muito importante, ok? Olha só. Então, nós temos aqui, tá? Foi o movimento de caráter separatista ocorrido na capitania de Pernambuco durante o período joanino. Lembrando que eu já falei para vocês, tem até uma videoaula sobre isso, ok? Aqui na plataforma Vem Enem, que fala sobre as revoltas emancipacionistas que foram, né? Que nós estudamos. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e nós percebemos que fracassou. Mas essa aqui, até certo ponto, ela deu certo. Ok? Então, olha só. Influenciada pelo pensamento iluminista, que nós já falamos sobre isso, ok? Em outras videoaulas, crise econômica da região, agravada pela seca em 1816, produção aí, não é, de algodão e açúcar, você tem uma crise aí praticamente econômica. As capitanias deveriam enviar recursos para custear o luxo da corte portuguesa no Rio de Janeiro, se o Dom João vai criar novos impostos, não é, em algumas capitanias, e no caso em Pernambuco, eles não vão aceitar, a gente está falando de Pernambuco, então eles não vão aceitar novos impostos para ficar, não é, custeando aí a vida, o luxo da família real. E olha só, manifestando assim as insatisfações do povo e das elites locais. E aqui, tá, eu cito para vocês uma coisa bastante interessante, que olha só, a Revolução contou com a participação de religiosos ligados aos ideais iluministas, tendo a liderança de Joaquim do Amor Divino, Caneca, ou o Frei Caneca. Frei Caneca, ele vai ser um personagem que ele atuou na Revolução Pernambucana, mas ele vai aparecer de novo lá no tempo de Dom Pedro I, só que o final dele não vai ser muito legal, não. Ele vai se envolver em uma revolta chamada Confederação do Equador, e que vai terminar na morte dele. Mas isso a gente vai ver quando a gente for falar de Dom Pedro I. Então, pessoal, olha só a importância desse movimento. Você teve aqui um movimento que proclamou uma república. Por pouco tempo, sim. Então, olha só o que eles fizeram aí. A Assembleia foi estabelecida, assim foi estabelecida a Assembleia Constituinte, com a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário, uma das características, não é, do iluminismo, que é a separação dos três poderes, que até o filósofo que defendeu isso, no caso foi o Barão de Montesquieu, que os poderes têm que estar separados e equilibrados, né, para poder governar para o povo, tendo o catolicismo como religião oficial, apesar da liberdade de culto, liberdade de imprensa, abolição dos tributos recém-criados por Dom João, aumento do salário dos soldados. Você pode pensar, mas foi ótimo, né? Mas calma, olha só, muita atenção para cá. Tá?
Por se tratar de um movimento que necessitou de apoio da elite agrária local, formada por senhores, lembra que você teve insatisfação do povo, mas tem uma participação muito grande aí de uma elite local, agrária, não é? A escravidão foi mantida. E como terminou esse movimento? Gente, o movimento foi violentamente reprimido por Dom João VI, prisão e morte de alguns líderes, a capitania de Pernambuco foi fragmentada, surgindo assim a capitania de Alagoas, não é? E que nessa nova capitania você teve pessoas fiéis ao Dom João VI. Vamos falar um pouquinho aqui da política externa de Dom João. Aqui, ó, a invasão da Guiana Francesa em 1808, você tem bem aqui, ó, a localização, presta bem atenção, tá? Para você ficar, para ficar bem localizado no que eu estou falando, tá? Um outro ponto aí, que foi devolvido em 1817, ok? A invasão da Cisplatina, sim, pessoal, aqui, ó, tá? Aonde é o atual Uruguai, que depois vai ter a Guerra da Cisplatina, que vai ser no tempo de Dom Pedro I, que eles vão fazer uma revolta e vão acabar se separando, não é, desse domínio do Brasil. Chegamos num ponto crucial que vai levar à volta do Dom João para Portugal. Então, quando chega em 1820, pessoal, ocorre em uma das principais cidades de Portugal, né, que era o Porto, por isso que é chamado Revolução do Porto, uma revolução de caráter liberal, que acabaram criando uma constituição na qual enfraqueceu os poderes do rei. Ou seja, a Revolução do Porto transformou, né, Portugal em uma monarquia constitucional, enfraquecendo os poderes do Dom João. E foi dado um recado muito bom para ele, né? Se você quiser ficar no Brasil, pode ficar. A gente escolhe outro rei. Você não é o rei do Brasil, você é rei de Portugal. Então eles exigiram o retorno imediato da família real, né, de Dom João, de sua família da corte, para Portugal. E outra, retorno imediato à condição de colônia. Então, pessoal, a Revolução do Porto, ao mesmo tempo que ela parece ser liberal, ela é liberal para Portugal. Mas quando você fala em relação ao Brasil, ela não é tão liberal. Por quê? Se você está dizendo assim, a condição de colônia, isso significa a volta do pacto colonial, em outras palavras, é a recolonização do Brasil. Ok? Nós temos aqui um quadro, de novo, né, do Debré, que representa a volta, né, de Dom João para Portugal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que é da plataforma VENEM. Eu sou o professor Marcos Roberto, de História. Espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal.